Olá, eu sou Vitor Magalhães, sou advogado da União, aprovado no último concurso da Advocacia Geral da União. Neste vídeo você aprenderá tudo sobre normas constitucionais. Aqui serão abordados os temas importantes como a identificação de normas, regras, princípios e postulados. Enfim, toda a temática relacionada ao estudo das normas constitucionais. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o download da apostila que está disponível na descrição do vídeo e bom curso. Para entrarmos no tema das normas constitucionais, precisamos antes compreender o que seriam normas, o que seriam regras, o que seriam princípios e postulados. Norma é gênero e suas espécies são regras, princípios e postulados. Em palavras mais simples, uma norma pode ser uma regra, uma norma pode ser um princípio, uma norma pode ser ainda um postulado. Dessa forma, já é possível compreender que norma não é sinônimo de regra, pois regra é apenas um dos 3 possíveis tipos de normas. Regras são normas com baixo grau de abstração, ou seja, regras são ordens claras e diretas, geralmente exigindo, proibindo ou autorizando algo muito específico. Por exemplo, o artigo 62 da Constituição estabelece claramente o seguinte: as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 1º, estabelece o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Perceba que o artigo 62 encerra uma ordem clara e direta, de modo que a norma prevista no artigo 62 da Constituição pode ser classificada como uma regra constitucional. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 1º, encerra uma ordem que não é tão clara e não tão direta, de modo que essa norma não pode ser classificada como regra constitucional. Ainda sobre as regras, é importante compreender que o conflito entre regras é resolvido pelo emprego da técnica da subsunção, de modo que a técnica da subsunção é a técnica a ser empregada na situação em que encontramos mais de uma regra aparentemente aplicável ao caso concreto, mas sendo que cada uma dessas regras resulta em uma consequência diferente, motivo pelo qual será necessário definir qual delas é a regra adequada, ou seja, qual regra terá subsunção ao caso concreto. Em outras palavras, diante da hipótese em que 2 regras aparentemente incompatíveis parecem ser aplicáveis ao caso concreto, temos que escolher uma dessas 2 regras. E para essa escolha, nós utilizamos a técnica da subsunção. Então, como dito, subsunção é a técnica a ser aplicada ao conflito, à antinomia de regras. E pela técnica da subsunção, ocorre o que se chama do critério do tudo ou nada. Basicamente é o seguinte: ou uma regra é completamente aplicável ao caso, ou então ela não é. Entenda, suponha que existam 2 regras aparentemente aplicáveis a um caso concreto. Mas essas 2 regras geram resultados completamente divergentes entre si, completamente incompatíveis e distintos entre si. Nesse caso, uma regra precisa ser totalmente excluída e a outra regra será totalmente aplicada, sendo esse o critério do tudo ou nada. Desse modo, a regra que será totalmente aplicada é a regra que apresenta subsunção ao caso concreto. É a regra que se adequa, que se aplica ao caso concreto, excluindo todas as outras regras que com ela sejam conflitantes. Vamos recapitular. Regra é um tipo de norma que tem como característica o seu baixo grau de abstração, de forma que encerra uma ordem clara e direta. E a antinomia entre regras deve ser solucionada pela técnica da subsunção, por meio da qual aplicamos o critério do tudo ou nada, de forma que somente uma única regra será aplicável ao caso concreto, não podendo haver uma mesclagem entre as 2 regras. Essa norma que tem subsunção ao caso concreto exclui completamente as demais regras que com elas sejam conflitantes. Princípios são diretrizes. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 1º da Constituição, aquele que estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação, encerra um princípio, pois é uma norma com um elevado grau de abstração. De forma que é uma norma que encerra uma ordem indireta, imprecisa, uma norma que depende de medidas mais concretas para produzir algum tipo de efeito. Depende, portanto, de medidas concretizadoras. E no caso do conflito entre princípios, aplicamos o que se chama de critério da ponderação, que é uma espécie de balanceamento, ou seja,
Havendo dois princípios aplicáveis ao mesmo caso, sendo esses princípios incompatíveis entre si, cada um deles receberá um peso, de modo que o princípio com maior peso será aplicado em maior grau, e o princípio com menor peso será aplicado em menor grau. Note, portanto, que um dos princípios não será completamente excluído como ocorre com as regras. Ainda que mínimo, esse princípio terá algum peso, e esse é o critério da ponderação. Agora que entendemos o que é uma regra e o que é um princípio, vamos traçar um paralelo entre regras e princípios. Bom, a semelhança entre regras e princípios é que ambos são tipos de normas. Mas quanto ao grau de abstração, os princípios têm um alto grau de abstração e as regras, por outro lado, têm um baixo grau de abstração. E quanto ao grau de determinabilidade das normas, os princípios dependem de medidas concretizadoras para surtirem algum tipo de efeito, para serem aplicados, enquanto que as regras podem ser imediatamente aplicadas, pois já encerram uma ordem clara e direta. E no caso do conflito, o conflito de regras é solucionado pela subsunção, ou seja, pelo critério do tudo ou nada. E o conflito entre princípios é solucionado pela ponderação. Postulados basicamente são valores que indicam como deve ser aplicada uma regra ou um princípio. Veja, por exemplo, o princípio da razoabilidade é um postulado, pois estabelece uma diretriz sobre como as regras e princípios devem ser aplicadas, pois exige uma aplicação razoável dessas normas. Assim como o postulado da razoabilidade, temos a proporcionalidade, a ponderação, a concordância prática, a proibição do excesso, que são outros postulados. Então vejam, temos as chamadas normas de primeiro grau, que são as regras e princípios. E as normas de segundo grau são os postulados, que indicam como as normas de primeiro grau devem ser aplicadas. Mas veja, a doutrina não diferencia princípios e postulados de uma forma muito rígida, sendo bastante comum falarmos em postulados como se princípios fossem. Por exemplo, não é comum falarmos em postulado da razoabilidade, sendo mais comum falarmos em princípio da razoabilidade, mas sempre sabendo que a razoabilidade é um postulado. Mas sempre que nos depararmos com a palavra postulado, saberemos que estamos diante de um tipo de norma que representa um valor sobre como devem ser aplicadas as demais regras e princípios. Sendo que regras e princípios seriam normas de primeiro grau e postulado seria a norma de segundo grau, temos então que o postulado é uma diretriz para a aplicação das regras e princípios. Então vamos recapitular. Uma norma pode ser uma regra, um princípio ou um postulado. Regra é uma norma com um comando claro e direto, com baixo grau de abstração. Princípio é uma norma com um comando indireto e impreciso, com um elevado grau de abstração. E postulado é uma norma que contém um valor, indicando como deve ser aplicada uma regra ou um princípio.